eu tô de volta com um vídeo sobre Vistopia. Pra quem não me conhece, eu sou a Cristal Castor. Eu falo sobre saúde mental da pessoa vegana e sobre veganismo em geral. Eu fiz um vídeo sobre Vistopia, uma introdução, e foi legal, o pessoal curtiu. Então, vamos continuar o nosso papo. No vídeo de hoje eu vou falar o porquê que é importante a gente ter o nome Vistopia. Por que foi importante uma psicóloga vegana nomear essa dor tão peculiar das pessoas veganas, das pessoas que estão em transição para o veganismo, das pessoas que já despertaram para o sofrimento animal. Uma coisa interessante é que a Claire Mann, que cunhou esse termo, ela diz que não é uma palavra dela. Ela até patenteou o termo. É assim que se fala, patentear? Ela registrou, mas para prevenir que pessoas usassem esse termo dando uma conotação que ele não tem. Ela diz, essa não é uma palavra minha, é uma palavra nossa, de nós que já despertamos para o sofrimento animal. Colocar um rótulo, gente, nesse despertar para um mundo distópico em relação aos animais, ou seja, vistópico, vistopia. Colocar um nome para esse conjunto de sintomas que a gente tem depois que a gente desperta. Raiva, luto, tristeza, isolamento social, desesperança, misantropia. É importante. Por quê? A gente consegue encapsular essa experiência peculiar dentro de um nome, de um termo. Com isso, a gente consegue falar sobre a nossa experiência, o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. Podendo falar um para o outro, a gente vê que a gente tem essa questão em comum. Se a gente não nomeia esse sentimento, esse despertar, essa dor, a gente fica achando que é uma coisa que só acontece com a gente. E aí a gente se isola cada vez mais. E a gente acha que tem algo de errado com a gente, quando na verdade é um processo natural pelo qual a maioria das pessoas veganas passa. É como se a partir do momento que a gente coloca um nome nessa dor, a gente alivia um pouco ela, sabe? A gente tira um pouco do peso das costas. Antes de eu saber que esse conjunto de sentimentos que vieram desse meu despertar pro sofrimento animal tinham um nome, e eu tinha esses sintomas, eu chorava, virava à noite, ficava desesperada, tinha pensamentos suicidas. Eu achava que era um problema só meu, que não adiantava eu falar pra ninguém sobre isso, porque ninguém ia me entender, nem mesmo os outros veganos. Iam achar que eu era egoísta, que eu só tava pensando em mim, não tava pensando nos animais, ou iam achar que eu era sensível demais, enfim, ninguém ia me entender. Quando eu descobri o termo, gente, tudo mudou pra mim. E é por isso que eu faço conteúdo sobre Vistopia. Porque eu acredito que é importante as pessoas saberem que elas não estão sós nessa dor. E que a Vistopia é uma condição que você consegue aliviar, é uma experiência que você consegue mitigar se você souber o que ela é e tratar. Vou dar um exemplo paralelo. Apesar da Vistopia não ser uma patologia, tá, gente? Eu tenho transtorno de ansiedade. Na verdade, a ansiedade que eu tenho, ela vem de um outro transtorno, que é um transtorno de estresse pós-traumático complexo. Eu só descobri que eu tenho esse transtorno de estresse pós-traumático complexo recentemente, ano passado. Antes de eu descobrir que eu tinha esse transtorno, eu achava que tinha uma coisa muito errada comigo. Todo o meu processo de sentimento, pensamento, reação, jeito de levar a vida, meu mundo interno me fazia acreditar que eu tinha um defeito gravíssimo que ninguém mais tinha. Eu era uma pessoa ruim. Não vou entrar nesses detalhes, mas se você quiser eu posso fazer até um vídeo sobre transtorno de estresse pós-traumático complexo, porque é um transtorno pouquíssimo falado, ainda mais aqui no Brasil. Então, se você tiver curiosidade sobre isso, me fala que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Afinal, eu falo também sobre saúde mental, não só sobre saúde mental relacionada ao veganismo. Inclusive, por eu ter esse transtorno de estresse pós-traumático complexo, que a gente chama de TEPTC, em inglês ele chama Complex PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. O fato de eu já ter esse transtorno previamente a ser vegana faz com que a Vistopia chegue com tudo. Porque eu já tinha certos padrões de pensamentos e sentimentos por conta do TEPTC. E quando eu despertei pro sofrimento animal e comecei a lidar com o dia a dia num mundo não vegano, os desafios de ser vegano em um mundo não vegano batiam de forma mais violenta pra mim e faziam com que a Vistopia se instalasse na minha experiência, porque eu já tinha esse transtorno. Por isso que é importante a gente falar sobre a Vistopia, pra gente poder olhar pra isso, pra quem tem, poder cuidar, porque se você já tem uma tendência a ter ansiedade, depressão, ideação suicida, fobia social, por conta de algum outro contexto seu,
E aí você se torna vegano, você desperta pro sofrimento animal, a chance de você piorar esses sintomas, né, das patologias em si é muito grande. Você consegue entender? A distopia ela não é uma patologia, mas se a gente não olha pra ela, não cuida dela, não separa ela pelo que ela é, os médicos podem confundir as coisas. E foi por isso que a Claire criou o termo. Pro médico não virar e dizer que os seus problemas são porque você é vegano. Não é. Não é por isso. São prévias. E aí a distopia vem, e se a gente não olha pra ela, não separa direitinho o que é uma coisa e o que é outra, aí vem um diagnóstico errado, um tratamento errado, de repente o uso de medicação de forma equivocada. Outra questão também que aconteceu comigo, que nomear fez toda a diferença, porque a partir do momento que eu consegui nomear, eu vi que não tinha nada de intrinsecamente errado comigo, que eu simplesmente estava passando por uma situação, e aí eu pude buscar o tratamento, fazer o tratamento. Foram as síndromes do pânico, que como eu disse, eu tenho TEPT-C, por causa do TEPT-C eu tenho ansiedade. Ansiedade patológica. Se alguma coisa acontece na minha vida que me desestabiliza muito emocionalmente, eu entro em crise de pânico. Eu entro em síndrome do pânico. Primeira vez que eu entrei numa síndrome do pânico, ataque de pânico frequentemente, eu não sabia o que era. Eu não sabia que aquilo tinha um nome, eu achei que eu tava ficando louca. Eu chamava de surto. E por eu não saber que era crise de pânico, fez eu entrar numa depressão. Começou a juntar diversas coisas e até pensamento suicida. Porque eu não sabia o que era, eu achava que eu tinha ficado louca e que não ia ter jeito. E eu não conseguia parar de pensar naquilo, porque eu já ficava antecipando o próximo surto que eu ia ter, que eu não sabia o que era. Eu ficava muito angustiada e aquela angústia só piorava e eu ficava mal o dia inteiro, já não conseguia comer, não sentia mais prazer em viver. E muita angústia no meu peito, que é da ansiedade, né? Muita angústia, já acordava assim que eu abria os olhos, aquela angústia muito forte. E eu já pensava, eu vou ter que tirar minha vida porque eu não vou mais aguentar, não sei quanto tempo mais eu aguento isso. Eu achava que minha vida já tinha acabado porque eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu achei que, sei lá, Deus tava me punindo por algum motivo. Hoje em dia eu não acredito mais nesse negócio de punição, enfim, Deus pra mim hoje em dia tem um outro significado, mas essa ignorância podia ter dado muito ruim. Eu só descobri o que eu tinha depois que a minha mãe presenciou eu tendo uma crise de pânico. E pela melhor amiga dela já ter tido síndrome do pânico, ela já ter presenciado, e a amiga dela saber que era pânico, depois de 4 meses que eu tava sofrendo disso, gente. Porque eu morava fora quando começou essa crise. Eu tive que voltar pro Brasil pra poder me cuidar junto com a minha família, me ajudando, né? Então demorou 4 meses até eu ter uma crise de pânico na frente da minha mãe e ela virar pra mim e falar: você tá tendo um ataque de pânico. É isso? Porque eu já tinha escutado falar sobre síndrome do pânico. E eu sabia que as pessoas tinham, porque eu conhecia pessoas que já tiveram, eu só não sabia o que era direito, e elas se trataram e ficaram bem. Então me deu um alívio tão grande saber que eu não tava louca. Enfim, eu fui no psiquiatra, eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade, comecei a tomar remédio e fiquei muito bem. Só porque eu descobri que eu tava tendo crise de pânico, que eu não tava louca. Por que eu tô falando todas essas coisas, que são assuntos super delicados? Pra gente entender o quão importante é a gente nomear as coisas, os fenômenos. Porque se a gente começa a observar que certos fenômenos se repetem em certos grupos e estão associados a determinadas circunstâncias, a gente pode nomear isso. Nomeando isso, a gente consegue estudar sobre o assunto, ajudar as pessoas que enfrentam esses fenômenos, saber o que causa, o que pode mitigar, como trabalhar isso, poder estar aqui falando. Se eu não tivesse uma palavra aqui pra falar pra vocês, que encapsulasse essa experiência da distopia, como é que eu ia estar transmitindo esse conhecimento? Ia ser muito mais difícil. Como é que vocês iam buscar lá, depois, no Google? Distopia, no YouTube, distopia. O que vocês iam escrever? Inclusive, isso me fez lembrar uma coisa. Como que eu descobri sobre a distopia? Que existe essa palavra. Eu coloquei no Google diversos sintomas que eu tinha e coloquei vegano, porque eu sabia que tinha a ver com a questão dos animais. Então eu coloquei depressão, ansiedade, medo, raiva. Eu comecei a botar um monte de coisa que eu sentia pra ver se alguém já tinha falado sobre aquilo. Eu não imaginava que existia uma palavra. E quando eu coloquei, aí eu descobri o site da Claire Mann, eu descobri o termo que ela criou, distopia, bingo, sabe? A partir disso, eu procurei sobre distopia, quem falava sobre distopia. Aqui no Brasil eu achei uma psicóloga vegana e eu comecei a fazer tratamento com ela e aí, melhorou muito. Você vê como a gente ter informação é importante. Como a Claire diz, ela criou essa palavra para gerar essa identificação.
E é impressionante como nomear as coisas, que faz parte da nossa natureza humana, né? É importante pra gente, pra nossa linguagem, pra nossa forma de existir. E se a gente existe no mundo, se a gente dominou... Olha, preste atenção, nós não somos o topo da cadeia alimentar. Não é isso que eu quero dizer. Mas nós somos a raça dominante. Por quê? Porque nós dominamos o planeta. Não tô falando que isso seja uma coisa boa ou ruim, enfim. Eu acredito que um dos motivos, não só eu acredito, mas os estudos apontam, que é essa nossa capacidade de comunicação, de criar uma linguagem falada. Então, tem essa questão. Por isso é importante a gente nomear, a gente falar, a gente gerar essa identificação, pra gente poder trabalhar em cima dessa questão, dessa experiência. A gente colocar ali um rótulozinho e tornar a nossa vida melhor. É importante nomear isso pra gente separar o que é a experiência da Vistopia e com o que ela tem a ver de outras coisas que de fato são patologias, de outras coisas que podem ou não podem não ter a ver com a pessoa ser vegana ou não. A questão é que nós somos pessoas normais, gente. Todo mundo é normal. Vegano não é alienígena, nós não somos seres especiais, mais evoluídos, iluminados, ou o contrário, nós não somos hipócritas e snobs, enfim, porque nós somos veganos, tá? Somos seres humanos como outro qualquer. A gente vira vegano já com toda a nossa bagagem de vida, com todos os nossos problemas. De relacionamento, financeiro, de saúde, traumas também. O veganismo é algo que só encaixa mais uma coisinha ali na nossa vida. A gente, ao nomear essa dor, a gente setoriza ela, a gente coloca ela no setor dela adequado. Se a gente não nomeia isso e não coloca, olha, isso aqui se chama isso, já existe estudo sobre isso, ele diz respeito a essa experiência, existem essas formas de lidar melhor com isso. Se não tivesse o nome da Vistopia, eu ia estar até hoje achando que eu era fresca, que eu era sensível demais, que tinha alguma coisa errada comigo, que mais ninguém sentia o que eu sentia. Eu achava que eu era a mais sensível dos veganos. Porque como ninguém falava disso, falar da dor de ser vegano, né, dos nossos desafios emocionais em viver em um mundo não vegano, eu que não ia lá falar, entendeu? Eu já não tinha essa abertura. Eu tinha medo de ser criticada, de ser hostilizada dentro da comunidade vegana, porque a gente sabe que isso acontece muito, e inclusive acontece, né? Já tem gente aí falando mal sobre a Vistopia, dizendo, enfim, um blá 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 danado. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Então eu achava que dentro dos veganos que eu conhecia, tanto na vida real quanto na internet, eu era a mais sensível de todos, porque eu ficava em casa sem conseguir sair de casa, chorando, não querendo ir pra rua, não querendo jantar com a minha família, não querendo existir, porque eu sabia que eu ia encontrar sofrimento animal e que as pessoas não iam se importar, que as pessoas iam fazer piada comigo, que as pessoas iam fazer bullying. Brabo, né? Então quando eu descobri sobre a Vistopia, eu vi que eu não tava sozinha, eu vi que isso era normal. A gente só não fala sobre isso. E é por isso que eu tô aqui falando sobre isso com vocês. E eu quero que vocês falem para as outras pessoas também. A gente não sabe, a gente tem uma condição que já é estudada, que já é falada, que é compartilhada por outras pessoas. A gente não dá vazão para aquilo que tá dentro da gente. A gente guarda. E se a gente guarda, uma hora estoura, gente. Uma hora estoura. Pode estourar numa ansiedade, numa depressão. Tem ativista que já se suicidou. Isso eu não tô brincando. Existem casos, é raro, mas aí também é pouquíssimo falado, mas existem ativistas que não suportam o que descobrem sobre a indústria animal, não tem o amparo necessário, não tem espaço para falar sobre suas dores, não tem compreensão e escolhe o caminho, infelizmente, é irreversível. Então não é brincadeira. E essa terminologia, tem gente que tem estranhamento com esse termo Vistopia. Eu confesso que eu ainda tô me acostumando com ele. É um termo novo, né, gente? É de 2017. É um termo pouquíssimo falado. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente se acostuma com o termo. É uma terminologia que a Clea construiu super bem. Então, a gente precisa aproveitar isso e falar sobre Vistopia. Então, é isso. O vídeo de hoje é pra falar por que é importante a gente nomear essa angústia de ser vegano em um mundo não vegano. Espero que você tenha gostado. Me conta aí nos comentários se você acha importante ter um nome pra essa dor peculiar, se você acha que é desnecessário. Enfim, me conta aqui o que você pensa sobre o assunto. Beijo e até o próximo vídeo.